Oi, pessoal, aqui é a Scarlett Johansson, atriz que interpreta Elo Cleaver na edição deste programa. Ai, que saco. Oi, pessoal, eu sou Isadora Almeida, do Popload Radio. Eu sou o Nick Silva, do Monkey Bus. Eu sou o Renan Guerra, do Screen NL. E eu sou a Sarah Kiss. Uhul! Aê! Aê! E no programa de hoje a gente vai conversar sobre o problema das cinebiografias de música. A gente vai discutir por que existe uma fórmula em cima disso. Será que tá dando certo, não tá? O que a gente gosta e o que a gente espera na hora de assistir uma cinebiografia musical. Certinho? Certíssimo. Mas antes o que, Nick Silva? Antes, segue a gente nas redes sociais. A gente é @podcastvfsm no Twitter e no Instagram. Também estamos lá naquela rede morta do Zuckerberg, o Facebook. Você pode encontrar a gente no Vamos Falar Sobre Música. E a gente também tem o nosso site, www.vamosfalarsobremusica.com.br. Lá a gente tem todas as dicas certinhas, tem todos os links para os programas. Tem tudo que você quiser encontrar. Tem também a nossa newsletter, que a gente vai começar essa semana. Amanhã, sexta-feira, vai ser a primeira edição. Aprofundando, né, um pouco mais o que a gente discutiu aqui no programa, através de texto. Vai ter também todas as dicas que a gente falou no programa, vão estar lá também. E também a gente vai fazer um apanhadão de todos os lançamentos da semana. Então, tudo que de mais legal for ser lançado nessa semana, você já vai ter tudo mastigadinho para você ouvir quando você quiser. Não esquece também de dar aquele followzinho em qualquer lugar que você ouve podcast. Pode ser o Spotify, o Google Podcasts, iTunes, que não é mais iTunes, acho que é Apple Podcasts. Enfim, em qualquer lugar que você ouça seu podcastinho, dá um follow lá pra gente, que esses números são bastante importantes. E é isso. Boa. E você que é nosso apoiador no padrim.com.br/podcastvfsm, que por apenas R$5 por mês apoia o nosso podcast, queremos ouvir você. A gente tem o nosso grupo fechado para os apoiadores lá no Facebook, porém, alguns madrinhos falaram que gostariam de ver isso no Telegram, de ver no Discord, de ver em outros canais. A gente acha que tem que ficar tudo concentrado em um lugar só, para de fato ter discussão, para não ficar dividindo o assunto, mas a gente quer saber aonde vai estar o grupo fechado dos nossos apoiadores. Então a gente está lançando um form que vai ser disparado por e-mail de todos vocês que apoiam o nosso podcast, e vocês vão votar em 3 opções. Número 1, Facebook, continua como tá, já tá bom demais por lá, já tem tudo linkadinho, já pronto, pode seguir por lá. Número 2, queremos Telegram. Então a gente vai transferir, a nossa plataforma vai ser o Telegram a partir de agora. Ou número 3, Discord. A gente vai todo pro Discord a partir de agora, valendo a categoria mais votada, certinho? Certinho. Certo. Então vocês decidem, o poder é de vocês, aqui é democracia e a democracia vale mesmo. Gente, vamos pro episódio então? Bora! Ô, Sara, fala Oi. aí da onde que você é, o que você faz, por que a gente te chamou hoje, quem que você conhece daqui. Olha, Fala aí pra gente, pra quem não te conhece ainda. eu sou de Campinas, interior de São Paulo. Eu conheço a Isadora. E o Nick eu conheço, ele é meu web amigo. Eu sou cantora, compositora. Eu sou... É basicamente isso. E É isso. tô gravando meu EP agora, meu segundo EP. E provavelmente pro final do ano ou ano que vem. Tô buscando um planejamento maior agora. Boa. E você curte cinebiografia, Sara? Eu curto bastante. Quais são as suas cinebiografias favoritas? Olha, pra você ter noção, eu fui ver 3 vezes o Rocketman no cinema. Tipo, só no cinema. Eu gosto muito do The Dirt, do Motley Crue. Legal. E eu acho que Johnny and June. Boa, Boa. boa, gosto. Gente, estamos em tempos de grandes premiações, Oscar, Globo de Ouro, e cinebiografias, elas são sempre garantidas nessas principais competições, né? Uhum. Principalmente nas categorias de melhor ator, melhor atriz, ator coadjuvante, atriz coadjuvante, onde a galera vai lá, interpreta, faz o showzinho deles. E as pessoas costumam gostar desse tipo de espetáculo, de conteúdo, porque a gente se identifica muito com as histórias que estão ali na tela, né?
Então, só que nos últimos anos, pelo menos nos últimos 20 anos, as cinebiografias elas têm ganhado um espaço cada vez maior, principalmente no segmento da música. A gente tem muitas cinebiografias focadas principalmente em ícones da música dos anos 70 e 80, que tem trazido bastante dinheiro e até mesmo premiações, conquistado espaço em premiações bastante importantes. Eu acho que o mais significativo deles, e que talvez seja o motivo dessa pauta, seja o Bohemian Rhapsody, que é inspirado na obra do Queen, que rolou alguns anos atrás, e que levantou até uma série de polêmicas, porque, tipo, revendo esse filme hoje, ele claramente tem uma série de probleminhas rolando ali, né? Nick, por que você quis puxar essa pauta? Bom, começando do começo, acho que quando a gente estava fazendo a pesquisa ali para o nosso programa da semana passada do Post-Punk, eu achei um vídeo bem interessante falando de como Control, né, que é a cinebiografia do Ian Curtis, ela é totalmente diferente dessas que a gente geralmente vê. E aí eu cheguei em outro vídeo, que é do Patrick H. Williams, que ele fala como tudo isso é uma fórmula, assim. Até então eu não tinha percebido, assim, que era tipo... É tudo igual, assim. Todos os filmes seguem a mesma formulinha básica de acontecimentos, e tudo que a gente vai falar daqui pra frente dissecando essas coisas, mas desde então eu tipo, sabe quando você vê a Matrix, assim, você vê como é feito o rolê, aí você não consegue mais assistir, assim. Depois que eu vi esse vídeo, fiquei pensando em todas que eu tinha visto, eu falei, puta, de fato, é tudo igual, assim, é tipo... Aquela formulinha dos anos 70 de filme de herói, assim, sei lá, do Joseph Campbell e o Herói de Mil Faces, é isso, assim, só que voltado pra... A jornada do herói, só que... cinebiográfico. Só que voltada pra música. Mas Hollywood é isso, né? Mas Hollywood é isso. Repete visual de pôster, repete fórmula, repete mesma tudo, coisa. Né? Isadora, você já tinha reparado nessa formulinha? Você é uma cinebiographer? Ai, amigo, eu sou a rainha de dar os filmes aqui, né? Eu vejo que tem alguma coisa ligada com música, eu já assisto. É ruim, é bom, chato, sem graça. Até se for ruim, né? Até se for ruim. Tipo, qualquer coisa a gente tá assistindo aqui. Eu acho que, né, sempre eu tiro algum aprendizado ali da parada que eu tô assistindo. Mas sim, amigos, eu já tinha reparado nessa formulinha não com esse, mas meio que a partir desse filme, eu comecei a prestar um pouco atenção nisso, depois do Ray Charles, né, do Ray. Uhum. Porque, sei lá, porque foi um filme que eu gostei bastante, mas é aquela coisa, eu olhava e você falava, cara, mas isso aí é muito sessão da tarde, assim, sabe? Eu meio que fiquei com isso arquivado na cabeça. E aí eu comecei a realmente prestar atenção que, né, a maioria desses filmes cinebiográficos de artistas musicais, eles fazem pra passar realmente no cinema, pra ganhar bilheteria, não são artísticos, assim, né? Mas o Control, que é um filme que aqui todo mundo gosta, né? Que é a cinebiografia do Ian Curtis. Eu, indizinha, comprei pirata em São Paulo, no ano que saiu. Olha que loucura. Pus no DVD aqui, era aquelas capinhas de plástico, assim, sabe? Toda com o papelzinho, assim, com o posterzinho do filme. Enfim, e eu lembro também que eu falei, não, esse aí eu gostei, cara. Esse aí é legal, esse aí. Daí, tem algo diferente aqui. Tinha alguma coisa diferente. E daí depois, né, também... que eu comecei a prestar atenção, que existem filmes mais artísticos, mas a maioria é essa formulinha hollywoodiana que a gente assiste na sessão da tarde. E aí, segundo o Patrick e a Amy Lloyd, que são os dois vídeos que a gente usou como base para a produção da pauta, eles trazem alguma série de marcações assim que são bastante características nesse filme. A gente pode ir comentando algumas delas aqui. Como base, eles citam os filmes Johnny June, né, que é a biografia do Johnny Cash, Ray, que é a biografia do Ray Charles, Bohemian Rhapsody, que é a biografia do Queen, e Rocketman, o queridinho da Sarah também, que é a biografia do Elton John. Então, de cara, gente, praticamente todos esses filmes começam com o personagem principal da trama já num momento muito importante da carreira. Ele já tá lá meio que consolidado, tá vivendo dos luxos dele, assim. Tipo, tá prestes a entrar num show ou fazer alguma coisa que é, tipo, histórico, assim, que marcou Exatamente. Aquele ponto alto da carreira, assim. E normalmente é aquele traveling, assim, a câmera vai seguindo o personagem, assim, vai cumprimentando outras pessoas. Ai, arrepiei aqui. É sempre assim, daí
surgem outras pessoas, vem o fã, tira foto, ele fala com alguém, bebe alguma coisa, e aí ele entra no palco. Essa, tipo assim, é uma cena meio que padrão de quase todos eles. Em seguida, a gente é transportado para a infância desse protagonista, onde a gente provavelmente é apresentado algum elemento traumático dele que volta depois, mais tarde, para alimentar a trama. Então, assim, é aquele momento que a gente vê a criancinha pequena, às vezes você nem sabe, às vezes eles falam o nome da criança em vez de falar o nome do artista, assim, tipo a personalidade que ele adota. Então você fala assim, isso aqui é um ponto traumático na vida dessa criança. Às vezes surge o pai e fala, você nunca será um músico ou você nunca será nada, sabe? É sempre uns clichês, assim, desse gênero. E também tem sempre um momento que a música é apresentada na vida desse personagem como um dom divino, assim, como tipo, Deus chegou e falou, você vai ser músico. Ele fez um Ou às vezes de acontece assim. também dele ver alguém, por exemplo, tocando piano, sabe? Ou ele vê alguém tocando uma guitarra e ele fala assim, nossa, é isso que eu quero pra minha vida. Assim. Amo. E aí, em seguida, a gente vai pro comecinho da banda, assim. É aquele momento em que a banda, assim, que os músicos se encontram, eles começam a se relacionar, ou eles já estão no momento, tipo, dentro da... aquela clássica filmagem que é, sei lá, o vocalista deitado no banco de trás do carro, e aí, tipo, ele levanta, eles estão chegando para se apresentar numa cidade. E aí começa uma sequência de shows, de apresentações, tipo, começa a ficar um ritmo um pouco mais acelerado, a gente começa a ver um pouco parte dos perrengues da banda ou desses artistas, alguns problemas técnicos para a promoção do trabalho deles, mas tudo num contexto de sempre vai dar certo. Nesse ponto, a banda tem um contato, esse aqui é um ponto muito característico em todos esses filmes, que é o contato com o empresário. É aquele cara que vai mudar de vez a vida desses artistas, então ele aparece lá. Até no Control do Joy Division, que a gente fala que ela usa como um filme que quebra um pouco dessa narrativa, no filme tem eles assinando o contrato com sangue, sabe? Com o empresário deles. Então sempre tem esse personagem que surge, que é o que vai mudar a vida desse artista, dessa banda. E geralmente também uma outra face disso é tipo quando eles vão gravar o primeiro hit ou o primeiro disco, assim, eles encontram um produtor babaca que fica falando, nossa, esse som é uma merda, nunca vai dar certo. Mas aí, no fim, eles surpreendem esse produtor, ou gravador, ou sei lá quem. E aí falam, nossa, de verdade, vocês são muito fodas, caras. Vamos lá, John, rock and roll. esses caras são bons mesmo, hein? Meio com as dublagens, assim. Ai, meu Deus. Aí, a partir desse ponto, fica ainda mais acelerado. A gente vai aquela sequência de flashes, assim, de show, excursão, contato com o público, transa, alguém pegando um monte de mulher, drogas, começa uma putaria muito louca, eles celebram, eles dançam, surgem pessoas com looks icônicos, acontece bastante isso no Bohemian Rhapsody, também no Rocketman, tipo alguns, são aqueles flashes que os fãs vão falar assim, gente, esse aqui é o figurino de 1976 que ele usou naquele show X, sabe? Sim. E é isso que ferra toda a ordem cronológica de episódios, porque eles colocam as roupas e as músicas erradas no tempo errado, e daí você fica assim, exatamente. E aí vai seguindo, avançando. No outro ponto a gente tem ainda mais notadas, mais mulheres. Aí o excesso de drogas começa a ficar muito forte até que a gente tem a quebra desse protagonista da história. Normalmente são dois tipos de conflitos. Um é uma relação conturbada que ele vai ter, por exemplo, com uma ex, com uma mulher, uma namorada que ele tinha, por exemplo, antes da fama, ou alguém que ele conhecia antes da fama e estava se envolvendo e não está mais sabendo lidar com esse momento de ascensão do artista, ou vai ser mais relacionado diretamente ao uso das drogas. Eu acho que o do Johnny Cash mistura um pouco desses dois elementos. Tem a relação, mas ele tem muito do abuso com as drogas também, né? E aí, assim, a gente vê o personagem normalmente chegando no fundo do poço até que ele chega num outro ponto de mudança que é muito característico dentro dessa forma, que é um momento de sobriedade, de redenção. Então ele vai ter uma busca, uma transformação espiritual, religiosa, química. Ele vai estar ali naquele... Às vezes ele vai estar, por exemplo, no filme do Ray, se eu não me engano, ele tá na rehab, daí ele tem uma conversa com alguém ali que é muito importante, e aí dá um estalo na mente dele e fala assim, eu preciso mudar, sabe? Alguém tipo fala, nossa, você poderia usar menos drogas, né? Ele fala, nossa, é verdade, vou usar menos drogas. Aí, porque é assim que funciona na vida real. As pessoas falam, use menos drogas. Ei, cara, maneira aí. E por fim,
depois desse momento de queda e redenção, a gente tem um artista se encaminhando pro grande show da vida deles, que normalmente, às vezes pode estar amarrado com aquele momento inicial do filme, ou pode ser um outro grande evento. No caso do Queen, talvez seja o mais emblemático disso, que é aquele show do Wembley Stadium, que é, tipo, muito do icônico. Live Aid, né? Tipo... Exatamente. Então, que marca bastante a carreira da banda. E se você pegar qualquer outro filme, por exemplo, Dois Filhos de Francisco, se você pegar qualquer outro trabalho desse estilo, você vai ver uma estrutura narrativa Cazuza. muito parecida com isso. Cazuza, todos esses. Não, mas ainda faltou 2 elementos finais, que é... Todo final de filme sempre vai ter, tipo, ele numa pose icônica e dando um freeze na tela, assim. Tipo, ele... pausado numa cena X, assim. E aí também vai aparecer aquelas... fulano de tal fez tal coisa e morreu em 77. Sempre tem umas paradas assim em letreiro. É interessante a gente notar, porque antes da virada dos anos 2000, a gente já tinha vários filmes de cinebiografias, algumas que chegaram a concorrer a prêmios, algumas coisas assim. A Diana Ross foi indicada quando ela fez a Billie Holiday nos anos 70. Nos anos 80 a gente tinha Sid Nancy. Nos anos 90 a gente já teve The Doors. Tem vários outros filmes que são cinebiografias, mas eu acho que no início dos anos 2000 a gente fecha de algum modo essa formatação, que é essa jornada do herói músico. E aí, a partir disso, esse cinema de cinebiografia vai se... capitalizar no mundo inteiro. E aí a gente vai ter em diferentes países. Na França eles têm de várias de suas estrelas, tem da Piaf, tem do Gainsbourg, tem de outros artistas. E no Brasil, isso nos últimos 10 anos, especialmente, a partir do sucesso de Dois Filhos de Francisco e depois, a gente vai ter muitos e muitos filmes. Todo ano sai no mínimo 3, 4. Globo Filmes. Teve Elis Regina, teve Cazuza, Renato Russo, Charlie Brown Jr., Tim Maia, Tim Maia, Simonal, Erasmo Carlos. Então são muitos e todos eles seguem essa fórmula, alguns de uma maneira melhor, outros não. Mas essa fórmula é muito importante para essa construção de um mercado que existe hoje em dia e que é muito rentável. Já tem aquele momento do ano que a gente sabe que vai ter algum lançamento desse estilo. O que mais irrita vocês quando vocês assistem esse tipo de conteúdo? Se é que irrita você, sabe? Então, eu acho que é bem negar algumas coisas. Que é deixar de falar, por exemplo, do Motley Crue, quando tem um acidente e acaba matando um dos amigos deles. E só que você vê que a história não foi bem assim. Quando você sabe um momento de uma história, uma parte trágica da história, e eles meio que deixam mais bonito, mais apresentável, né? Porque acaba sendo um filme de conforto pra gente e a gente vai se identificando em tudo. Com isso, a gente consome mais. Eu acho que é essa parte de humanizar tudo e ver que tudo é possível. Olha só o que eles fizeram, eles são tão humanos quanto eu. E eles também eram pobres e tinham um pai abusivo. E eu tava vendo, que você falou das gravadoras, eu acho que isso acaba remetendo a figura paterna, assim, a figura dos pais, que é aquela resposta negativa pro sucesso. De novo, é por um homem mais velho, é por alguém que tem uma autoridade maior, assim. Eu acho que isso que ela fala passa meio por uma quase higienização da vida dessas pessoas. Sim. Que é deixar esses personagens mais família, digamos assim. E aí tirar as dualidades que provam que eles são humanos. E aí você tira e deixa eles... Mesmo se eles se envolvem com drogas, é sempre uma falha, um momento que ele errou. E aí depois ele vai se arrepender disso. Tem sempre uma coisa de culpa e de... E se você não tem essa culpa, você vai acabar pagando por isso de alguma forma. Mas tem uma fórmula de limpar essas histórias e deixar elas, digamos assim, mais aprazíveis para um público comum. E nisso tira as complexidades desses artistas, que muitas vezes o trabalho deles é interessante porque eles são problemáticos, são erráticos. E quando você tira isso, você apaga um pedaço desses personagens.
Eu acho que tem um problema muito grande para quem produz cinebiografia, porque assim, você, ainda que a gente fala, isso é um filme para fã, nenhum filme é feito para fã. O filme é feito para atingir o maior número de pessoas possíveis, inclusive quem não conhece aquela banda. Então eu acho que existe um trabalho do diretor, do roteirista, do produtor em moldar uma história, nivelar, né? Que apresente esse artista, que crie esse personagem para um público geral. Só que ao mesmo tempo eu preciso presentear as pessoas que gostam desse cara com alguns elementos chaves que vão, de fato, criar esse elemento de conexão com o fã. Então, é de fato muito delicado, sabe? Mas o problema pra mim é quando cai nessa estrutura que ela é tão formulaica, que ela é tão previsível, que parece que eu tô assistindo de novo o mesmo filme. Eu já sei exatamente o que vai acontecer. Tipo, você consegue falar, putz, agora ele vai entrar na decadência dele, agora ele vai voltar, sabe? Eu acho que isso que é uma coisa que vai me chateando. Junto também com esse elemento de higienização, assim, de... Um exemplo muito caro pra mim foi o filme do Cazuza, ó, Cazuza, O Tempo Não Para, quando saiu. Eu acho que foi em 2004, 2005. Eu era muito apaixonado por Cazuza nessa época. E eu fiquei completamente incomodado com esse filme, porque parecia que era uma representação de Malhação em cima de Cazuza, sabe? Tipo, a droga nunca é uma droga. A droga é uma coisa negativa, mas ela não é de fato uma droga, sabe? Tipo, o sexo é sempre tratado como uma coisa, tipo, X. Parece que não tem peso nas ações dos personagens, sabe? O do Cazuza é um exemplo bem complexo, porque a Sandra, que é a diretora, ela vinha de filmes que eram mais populares. Ela fazia comédias românticas, umas coisas assim. E é muito interessante, porque, para nossa visão, o filme do Cazuza ainda é bastante clean. Mas, na época, a reação do público, enquanto o filme se tornou um sucesso, foi muito complexa. Porque, na época, girou aquela carta que provavelmente vocês devem ter recebido no e-mail, ou o pai de vocês deve ter recebido, falando: estes são os ídolos dos nossos filhos. Um boiolinha usando drogas no cinema e nossos filhos estão vendo isso. E aí essa carta virou um negócio gigantesco na época, porque as pessoas eram completamente contra o filme, porque o filme mostrava esses são os ídolos horríveis que os jovens estão acompanhando. E aí é bem complexo, porque é isso, a gente tá falando de um filme, de um tipo de cinema que ainda se quer muito popular e que quer conversar com esse tipo de público, mas que também fica tudo meio muito limpo, tira essa complexidade. Sim. Por exemplo, quando eu fui ver o do Queen, eu queria em algum momento que tivesse alguma, nem que fosse um flashback assim rápido, de alguma coisa das festas que o Fred dava, e não tinha. Não tinha. Só que a gente sabe que as histórias são muito mais loucas e mais profundas do que isso, sabe? Parece que, tipo, quem vocês estão querendo enganar com isso? Não era assim, gente. É que eu acho que nesse rolê tem uma questão que, tipo, nesse filme do Queen, por exemplo, 2 dos membros da banda participaram da produção, assim, então, obviamente eles não vão querer, tipo, se queimar e falar, meu Deus, olha como a gente era drogado e não sei o quê. Aí em casos que os artistas já estão mortos também, geralmente, tipo, família ou alguém que cuida do legado desses artistas, querendo de alguma forma passar a mensagem que eles eram, tipo, super legais e não sei o quê, tipo, exatamente pra não cagar em toda a obra ou não cagar a fonte de renda deles, né? Pensando nisso, eu fico um pouco revoltada, porque eu gosto muito de documentário, né, certo? Sempre trago aqui os meus documentários. E aí, quando eu pego uma cinebiografia de um artista que já tem um documentário, eu fico muito irritada mesmo. Tipo, cadê? Exato. Você fica... mas não, gente, calma, tá faltando aí umas coisinhas aí. Mas beleza, eu entendo que às vezes são recortes de acontecimentos, tudo bem. Mas, por exemplo, o da Hebe. A Hebe era cantora também, né, de rádio, enfim. E aí eu fui saber que muita coisa não aconteceu. Simplesmente não aconteceu. Os eventos de briga de jogar copo no outro, tipo, não aconteceu isso. Não aconteceu. E eles quiseram romantizar pra deixar mais acalorada a parada, a relação dela com o marido e tal. E assim, até o filho da Hebe falou que não aconteceu. E eu achei isso tão errado, porque daí eu fiquei com uma imagem dela errada, entendeu? Eu fiquei com uma outra visão dela. E ela é uma artista que eu admirei a vida inteira, desde pequena e tal. E aí, depois que eu assisti, eu falei, o filho dela tá envolvido na produção. O filho dela deu algumas joias, cara, da Hebe pra André Beltrão, bizarro. Mas daí, assim...
eu acho tão errado quando tem uma pessoa da família e aí meio que sai esse ok de fazer uma história que não aconteceu, sabe? Não aconteceu. Higienizar, eu ainda entendo um pouco. Mas romantizar coisas que não aconteceram, eu acho muito problemático. Muito mesmo. É que aí depende. Se for um rolê estilo filme do Bob Dylan, que ele basicamente nunca aconteceu de verdade, né? Tipo, ele é todo… mas daí você já sabe. Diferente. Sim, aí ele é um filme conceitual. Exato. Fazendo É meio aquilo. que um conto. É meio que um conto. Se é um filme mentiroso, assim, eu acho meio esquisito. O que a Isa quis dizer, por exemplo, no caso do filme do Queen, voltando a esse, que é mais um exemplo também, porque acontece muitas vezes de a timeline da história tá borrada. Sim. E aí eles colocam umas situações que não existem para criar uma narrativa dramática. Isso. Que é, por exemplo, as formas como ele vai contar para as pessoas que ele é HIV positivo, que ele tá com AIDS. São sempre problemáticas no filme porque elas criam uma narrativa que não existe a partir dele. E aí o filme também apaga de alguma forma o marido que ele tem no final da vida, porque fala disso muito pouco. E é ele que vai cuidar dele e cria uma narrativa super forte com aquela mulher que não era tão importante assim. E daí cria umas coisas que criam um outro cenário. E que, nesse caso, só apagam uma figura extremamente forte que era o Fred, e cria uma outra narrativa que é estranha. E no caso da Abby, eu acho que a gente ainda tem o problema de que no Brasil as biografias dela, já as biografias de livro mesmo, as bases que são usadas para fazer esse tipo de filme, elas já são por si só bastante enviesadas e bastante chapa brancas. Então elas não mexem nisso. Outro exemplo de coisas chapa branca, o filme sobre o Erasmo Carlos. O filme é super legal, ele segue bem essa fórmula, é a formulazinha, ele é tudo formulaico, mas o fato é, eles fazem de conta que o Roberto Carlos é a pessoa mais legal do mundo e que ele é um puta amigão do Erasmo. Sim, e tipo, a gente sabe que não é. Porque a gente sabe que ninguém vai ter a coragem de meter uma biografia falando mal do Roberto Carlos, porque a gente sabe que dá merda. Sim, mas é muito por causa da Globo, né? Aqui no Brasil é muito por causa da Globo, assim. Ainda de todo esse relacionamento, ainda mais porque tem muita gente viva, né? Tipo… Que é isso, Isadora? Virou bolsonarista agora? Culpa da Globo? Isso a Globo não mostra? Ai, que louco! Menino, para com isso. É que mesmo a do Tim Maia segue esse rolê, né? Tipo, de pintar ele meio como um cuzão, mas nem tanto, assim. Ele, tipo… Então, a do Tim Maia tinha polêmica porque no filme original o diretor mantém a cena em que ele briga com o Roberto e tem as discussões dele com o Roberto. Na exibição na Globo, enquanto série, quando eles adaptam, eles cortam essa cena. E daí foi um puta bafafá, o diretor… Tá entendendo porque a Globo que eu tô falando tem fundamento, meu amigo. Aqui no Brasil é complicado. É sério. Então, eu tava pensando um pouco nisso ontem. E que será que são só em filmes com mulheres protagonistas? Porque se você for ver o filme da Judy Garland, ela era, tipo, a pior pessoa do mundo, a pior mãe. É, tipo, só acontece bosta. E daí os homens são todos lindos. Meu, pra mim o filme do Queen, ele é caricato. É caricato. Uma palavra. É tudo muito caricato. Até ele, né? Eu acho bizarro. Mas aí, gente, eu perguntar pra vocês… Será que o público realmente quer se aprofundar numa história de podridão desses artistas? Mas, amigo, deixa eu vou vir com a Sarah aqui nessa sua resposta, nessa sua pergunta. É muito bom ela ter levantado isso, porque eu ia falar exatamente isso do filme da Piaf, que é um dos meus favoritos. Sim, eu amo o filme da Piaf. Eu amo, desde sempre, desde a primeira vez que eu vi, virei fã, amo. Cara, ela é a louca que grita com todo mundo, que briga com todo mundo. E toda vez que assina biografia de mulher, a mulher é colocada como essa maluca ou… como é que fala? Tipo de boss, histérica. assim, sabe? A biografia da Elis também segue um caminho Exato. assim. E eu acho bem problemático que na dela eles ainda colocam uma importância gigantesca para todos os homens que ela se relaciona. Exatamente. E aí a história dela é contada pela perspectiva, digamos assim, desses homens. Óbvio, ela era uma personagem passional, intensa, que brigava e tudo mais. Mas aí tem uma questão que a pergunta do Kleber é: será que as pessoas estariam interessadas em
ver um filme que seja sobre essa podridão desse personagem. Só que eu acho que às vezes nessas mudanças eles acabam tirando uma parte da força desses personagens, sabe? Deixando essas mulheres meio malucas, meio histéricas, e tirando o que na verdade é só, tipo, elas defendendo o que é delas num mundo que ignora elas. E dos homens não tem essa coisa do cara louco que mete o louco, assim. Eles tentam limpar a história. Ele é sempre um ícone incompreendido, sabe? Tipo, a biografia do Johnny Cash, pra mim, é muito isso. Porque em determinado… Ela é bem explícita, né, em relação ao uso das drogas e a decadência dele. Mas é sempre num contexto, assim… ele é um cara incompreendido. Ele é um cara que precisa se encontrar, sabe? Então, tipo, existe… tem, tipo… Um apaziguamento, assim, em relação à história desses caras. Esses caras que são ícones incompreendidos da música, né? Super. E um que eu acho legal, gente, só pra finalizar essa problemática do homem e mulher também um pouco, e do que é genial ou que não é genial, enfim… O filme do Love and Mercy, do Brian Wilson, do Beach Boys, eu amo esse. Paul Dano tá maravilhoso. Inclusive, esse é incrível. Mas só uma coisa que eu tava lendo semana passada, eu tava vendo uma entrevista do Brian Wilson velho, assim, tava fuçando coisas e acabei parando nela. Ele fala que a primeira vez que ele viu, ele ficou um pouco desconfortável e tal, mas daí ele assistiu e daí ele, tipo, riu, porque realmente, né, aquelas coisas aconteceram, daí só que daí ele fala, só que aconteceu muito mais. Então, assim, ele é um cara vivo que viu o filme da história dele, uma época super conturbada, difícil. Ele tem depressão e tal, enfim, né? A gente já meio que sabe a história toda dele, mas até ele, sabe? Meio que dá uma risada de tipo, poxa, cara, faltou muito, hein, pra ficar perto do que era, sabe? Então eu acho foda, assim. É que também eu entendo que tem que haver uma simplificação, porque, assim, outro erro que eu acho muito, muito foda desses filmes é, tipo, tentar contar a vida inteira do cara, assim, em 1h30. Isso é impossível, sabe? É impossível. Nem série, gente, não tem como. E mesmo assim, tipo, que história você tá contando, sabe? Tipo, a vida toda do cara, não é mais fácil você pegar um aspecto da vida dele e destrinchar isso, por mais que você perca um monte de coisa. Que pra mim o Love and Mercy é um pouco isso, assim, a história de um cara se perdendo dentro da própria mente e tal. O foco é na saúde mental dele, total. E aí, depois, como são 2 linhas temporais, né? E aí, na linha temporal, que é um pouco mais atual, no caso, né, nos anos 80, é ele se recuperando e tal. Então, tipo, isso eu acho uma linha narrativa, sabe? Tipo, tem uma história aí. Agora, quando você pega e tenta contar tudo, tipo, ao mesmo tempo você não tá contando nada, assim. Tipo, é uma Wikipédia… em formato de filme, assim, sabe? Tipo… Um que eu acho que foge um pouquinho é o do James Brown. Porque sim! O filme é um filme pesado. Tipo, eu acho que eles não higienizam tanto. Eu não vi, gente. Não. É bem bom. É bem bom. Get Up, né? Não, Get Up, né? É isso mesmo. Né? É isso mesmo que você falou. Cara, muito bom. Nessa questão de eles tentarem contar a vida toda do artista, eu sempre acho um problema, porque você não vai abarcar tudo isso. E eu acho importante fazer o recorte, mas eu acho interessante também quando eles conseguem fazer um recorte e ainda assim seguir essa fórmula e ser bom. O Kleber zoou, mas se você pegar Dois Filhos de Francisca, ele é um puta filme, enquanto narrativa. Ele é bom. Não, é que a gente zoa porque ele sempre foi muito zoado, porque ele meio que é o primeiro que cria esse filão no Brasil, ele foi um puta sucesso. É que ele tem muitas cenas ali que viraram memes, Iconic. sabe? Então, tipo, são meio icônicas. Então mas eu acho que em termos de… Ele é um filme que entrega aquilo que ele se propõe, sabe? Ele é um filme muito extenso, se você for ver, porque tem o arco dos 2 meninos ali com o pai deles, aí depois tem a morte de um dos irmãos, aí depois tem o recomeço deles, aí tem o lance do pai correr atrás com as fichas de telefone. E aí, tipo, encerra, assim, num jeito muito grandioso, assim. Então, tipo, ele tem essa estrutura, essa amarra conceitual que tem no Johnny Cash, que tem no Queen, tem nos seus filmes. Só que eu acho que ele é muito bem feito, sabe? Entrega. E eu acho que emociona também, sabe? Super. Então, por isso que eu falei, porque eu acho que ele tem esse recorte que é de entender. O filme vai acabar quando eles estouram com É o Amor. Não interessa a Vanessa, não interessa Keeping Up with the Camargos. É só, tipo, aquela primeira parte. Sim. E é muito bonito, por exemplo, quando agora
acho que foi no final do ano passado, início desse ano, quando o seu Francisco faleceu. Morreu, né? Isso. Eles reexibiram de tarde, eu fiquei assim, revendo, sei lá, pela 10ª vez, que toda vez que passa na muito bom. TV, você acaba vendo um pedaço e você fica assim, tipo. De casa, minha mãe. É tipo, são muitas cenas icônicas. Ele é super bem construído. A Dira Paz tá, tipo assim, surreal. Maravilhosa nesse filme. E eles constroem personagens complexos. A gente pode achar o Zezé hoje em dia um lixo. Mas o filme é legal pra caralho, porque tem uma história legal pra caralho. Eu acho que quando você tem um recorte, você tem uma história boa, isso funciona. Por exemplo, eu não sei se vocês assistiram aquele filme sobre o Mayhem. Chama Lords of Chaos de 2018, amigo. Isso, Lord of Eu não Chaos. vi. Mas fala aí. É sobre o Mayhem, que é essa banda de black metal da Noruega. O Mayhem, vocês devem saber quem é o Mayhem por causa do Burzum, que é o músico neonazista. Vira e mexe, eles prendem gente na Paulista com camiseta do Burzum, essa caralha toda. E o Burzum assassina um dos caras, é uma treta super pesada. Que horror. E mil tretas. E aí o filme tem o Corey Culkin e a Sky Ferreira. E ele conta esse pedaço dessa história que é esse caos de loucura deles nesse black metal e o quanto eles levam a sério essas doideiras. E é uma história, tipo, muito, muito surreal. Se eu assistisse o filme e alguém dissesse, alguém maluco da Europa inventou esse filme aqui, ele é um filme de terror. Mas não, é uma história real. Só que ele tem esse recorte dessa morte. A gente poderia acompanhar depois o Burzum fazendo merda pro resto da vida, porque ele tá vivo até hoje fazendo merda. Mas não, eles têm um recorte muito específico e funciona super bem. E é um filme super interessante, que depois você vai atrás de, tipo, todas as teorias sobre essa história, sabe? Sim. Boa. Eu acho que tem uma coisa também que a gente tem que citar e que é muito importante quando a gente fala de cinebiografias de música, que é justamente o uso da música, sabe? Porque a gente não vai lá só pra ver a história do artista, a gente vai pra sentir a emoção de ver como foi criada aquela música que a gente gosta tanto, sabe? E isso raramente aparece. Mas é muito difícil. Normalmente ele é bem gratuito. O Queen, novamente, é mega gratuito. Todas as vezes que as músicas aparecem. Eu acho que só mais gratuito que isso, só Esquadrão Suicida com aqueles trailers de música. Tipo, cada personagem entra com uma música diferente. Mas é sempre bem problemático. E aí eu acho curioso que tem alguns filmes. Por exemplo, o Beach Boys tem uma biografia que eu acho que é de 2000, 2001. Que eles não têm os direitos das músicas, de todas as músicas. Eu amo essas coisas. E aí eles têm que desenvolver no roteiro. Só que não funciona. Fica terrível, terrível, terrível. Ano passado saiu, né, um chamado Stardust sobre o David Bowie, que eles também não têm direito às músicas. Exato. Aquele com o Johnny Flynn? Foi um fracassaço. Isso. Aí o trailer já é estranhíssimo, porque você tá vendo as roupas icônicas, mas tipo, não tem nenhuma música. Mas eu acho que pelo menos o Love and Mercy, que é esse do Beach Boys e tal, ele pelo menos retrata a criação da música ali, tipo… Sim. O Brian Wilson, tipo, se fudendo pra gravar e, tipo, falando, caralho, tô com essa música na cabeça faz não sei quantos dias aqui, não sai, não sei o quê. E, tipo, tem várias cenas lidando com isso, toda a gravação do Pet Sounds e tal. Aí, tipo, chega nesse do Queen, tipo… Ele tá ali tomando um chazinho e a música vem toda, assim. Ele começa a chorar como se fosse uma coisa mega divina, assim. Fala, porra, tipo, velho, não, com a mãozinha no piano. Assim, tipo, bizarro demais. E acho que vários outros filmes também mostram bem de qualquer forma essa criação, assim, como… Se a música simplesmente fosse, tipo, um download divino, assim, a música, plim, chegou na caixa de e-mail e pronto, assim. Mas não, tipo, porra, quem é músico sabe que demora pra fazer essa caralha. E, tipo, eu acho que um filme que se presta a falar desse tema, né, falar sobre músico, deveria ter um cuidado a mais na hora do músico criando a obra dele, tipo, criando música, né. Outros aspectos também problemáticos aqui que eu trouxe diz respeito à escalação. A escalação nem sempre é uma tarefa muito fácil. O filme original do Queen, ele era pra ser com o Sacha Baron Cohen, e aí depois veio o Rami Malek pra fazer ele usando aquela dentadura bizarra. Não dá. Parece o Silvio do Pânico. Exato. Cara, ele ganhando o Oscar pra mim, assim, daí depois eu falei, não, isso beleza, pra mim Oscar, é muito surreal.
Isso pra mim Beijo. foi uma loucura Eu coletiva. coloquei uma assim. almofada na cara, juro. Eu fiquei com muita vergonha. E eu fico triste porque o Rami é um puta ator. Ele é bom. Sim. Ele é uma boa escalação, porque, tipo, ele tava. Ai, ele amigo, tem, tipo, mas uma não dá. ascendência parecida e tudo mais. Mas Só que não daí ele dá. está com aquela dentadura e todas as cenas com a dentadura. Parece que eu tô assistindo Pânico na TV. É horrível. E ele tá com uma maquiagem muito falsa, sabe? Você vê vários, tipo, eles acabam com toda a expressão Ai, do gente, rosto para. dele. É bem ruim, vai. É muito A atuação dele é bem ruim nesse filme. Então, por isso que eu falei, deu tudo errado, não tem explicação. Porque Não ele tem. Quando saiu que ele tinha sido escalado, eu achei legal, adoro ele é um puta ator. Seize the moment, vai ser o momento dele. Não foi. É que talvez ele fosse Pena bom se que- fosse, tipo, o comecinho do Queen, assim, tipo… O jovem Queen. Mas aí, tipo, mais pra frente deveria… Ah, cara, Tem que mas colocar a direção todas, desse assim, filme é tipo- muito ruim. Tá louco, é muito É. Sim, ruim. pra mim falta bichice, falta gaysice, gente. Ele tá muito… Uhum. No final ele tá muito qualquer coisa. E o Horrível. Fred Mercury é tipo um ícone para as gays, gente. De todas I as Want to épocas. Break Free, cara, aquele clipe, pelo amor de Deus, sabe? Nossa, esse Tudo bem filme não dá. complexo. Esse filme não dá. Tem uma que eu trouxe aqui, ó, que eu acho bem significativo, que é de 2016, quando rolou o filme Nina, baseado na obra da Nina Simone, e que escalaram a Zoe Saldanha pra interpretar. Verdade. Porém, a Zoe Saldanha, ela é afro-latina, só que ela tem a pele muito mais clara que a Nina Simone. Então eles tiveram que rolar um blackface violentíssimo ali. Se eu não me engano, ela usa uma prótese no nariz também, porque ela tinha Meu Deus. o nariz um pouco mais alargado, a Nina Simone. E aí, assim, para além da questão da blackface, tem uma questão de que a Nina Simone foi historicamente uma líder do movimento negro nos Estados Unidos. Ela sempre lutou pela causa negra nos Estados Unidos, sabe? Então, assim, desmerece totalmente a causa da personagem apresentada, traz essa problemática racial. E a própria Zoe Saldanha, na época, ela falava, ai, gente, isso não é nada, mas depois ela veio a público pedir desculpa, até porque o filme faturou, tipo, $20 mil nos Estados Unidos, Não sabe? deve nem ter se pagado, né? Tipo… Putz, nunca se pagou. E quem assistiu o documentário do Netflix sobre a Nina Simone Sim. entende o quanto a história dela é complexa. O documentário é Exato. denso, é super pesado, porque ela tem muitas complexidades na história dela. E eu acho super difícil de você mexer nisso e fazer uma cinebiografia sem mexer num vespeiro, porque é difícil. Vocês lembram de alguma outra que foi, assim, problemática, com personagens que você fala assim, nossa, nada a ver esse cara fazendo esse papel? O do não é problemático, mas é meio nada a ver, que é esse do Erasmo Carlos que eu falei. É o Chai Suede fazendo Chai Erasmo Suede. Carlos. Aí você fica assim, tipo, gata, ele não parece em nada com o Erasmo Carlos. O Erasmo Carlos nunca foi um galã, então não vou meter esse louco. É só um pouco estranho. O que eu acho estranho também é a Kristen Stewart como Joan Jett. Putz, sim. Esse é outro pra mim que é o The Runaway, você tá falando, né? É osso. Esse pra mim é outro que é malhação gringo, assim, sabe? É muita historinha, tipo, são jovens roqueiros aprontando altas confusões, sabe? E beijo na boca de mulher. É, tipo, olha, elas beijaram. E foi muito pra chocar, né? Foi muito tipo, meu Deus, Sim. teve beijo. Ah, é tipo a cena do Cazuza quando ele beija também no filme, assim, tipo, Sim. eu sou assim mesmo, sabe? E tem um que eu acho que é uma escalação boa, que é aquele menino, eu acho que é Thiago alguma coisa, que faz o Renato Russo no filme Somos Tão Jovens. Só que o filme em si é muito Nossa, horrível. o filme é muito assim, bobo, assim, é tipo… Ele é bem bobo. Eu acho que nem Malhação é, assim. Se tivesse alguma coisa ainda mais jovem, seria isso, assim. É tipo Bambu Luar, assim. Ai, sim! Sim. E eles focam no aborto elétrico de uma forma, tipo... A Legião Urbana surgiu nos últimos 10 minutos do filme. Sim, é só a origem ali do Sim. Renato. E é muito engraçado que quem conhece a história do Renato Russo sabe que ele era mega trecheira nessa época, sabe? Tipo, ele não usava piercing, ele pegava aqueles... Como é que é o negócio de fralda Alfinete? de bebê? Aqueles alfinete enfiava na boca, sabe? Ele era sujão, vivia bêbado. Ele pegava mendigo, gente, assim. Ele dormia com mendigos à noite, assim. E aí o filme faz todo vamos limpar agora, deixar esse cara que é o Renato Russo genial, assim. E aí ele faz uns clichês, assim, tipo... A hora que acaba o aborto elétrico, ele fala assim...
ele vai no microfone falar, tipo assim, eles estão entre eles no ensaio e fala assim, o aborto elétrico não existe mais, sabe? Tipo, e sai de cena, assim. É muito ruim, muito ruim. Eu acho que do Renato entra naquilo que a gente falou de outra figura no Brasil, que as coisas são todas meio assim, né, nebulosas. Até Sim. porque tem toda essa questão da família dele hoje em dia, filho, com né? direitos. Tem toda uma treta pesada. Então eu acho que quando a pessoa vai se envolver nesses filmes, já é um trabalho meio difícil. Um exemplo muito positivo que eu lembro de escalação é o Fabrício Boliveira fazendo o Simonal. Porque o Simonal já é um cara que tem um documentário, que o documentário é maravilhoso. E você pensa o que vai agregar nisso? O que vai agregar é que, tipo, quando você assiste o filme é bom pra caralho. Porque ele tem esse recorte, porque a carreira do Simonal foi curta, considerando todos os problemas que ele passou. Mas aí, o filme não, tipo, limpa a barra dele. Mostra que ele fez merda. E que as outras pessoas também soltaram mais merda em cima dele depois. E o filme é muito interessante porque apresenta o Simonal para um novo público. E é divertido. E o Fabrício tá incrível. Tipo, as cenas que ele faz, as danças, as coreografias, que ele meio que encarna o Simonal no palco. É muito, muito legal. Então e o filme todo segue bem a formulazinha que a gente falou. Não tem nada, tipo, de inovador. Mas é um puta filme legal. Pô, eu gostei do Babu como Tim Maia também. Ele tá muito bem. Eu já vi tantas vezes esse filme que eu já virou também Sessão da Tarde pra mim. Mas é bom, eu gosto. Assim, eu não acho o filme nada demais, assim, mas ele mostrava essa coisa, tipo, bem escrotona dele, assim, bem, pau no cu, assim. Tem algum artista brasileiro que vocês gostariam muito de ver uma cinebiografia? Rita Lee, eu queria muito ver uma biografia da Rita Lee. Eu tava pensando Mutantes, mas eu acho que ia ficar muito teen, sabe? Ia ser tipo… Os jovens mutantes no país dos tropicalistas, sabe? Tipo, Caetano Veloso e sua turma encontra Rita Lee e a galera de São Paulo. Talvez a Rita Lee quando foi expulsa do Mutantes, essa é uma história legal. Novos Baianos, talvez. O problema dos Novos Baianos é que tem essa como é que a gente diz? É tipo, tem um problema que nada bate, nenhuma história bate de nenhum dos membros. Cada um escreve sua biografia e cada um conta uma coisa. Porque eles estavam tão chapados, Exato, que ninguém sabe qual é a história real. Aí teria que ser, tipo, toda hora um disclaimer. Tipo, não sabemos se essa história foi real. Talvez fosse engraçado. E o problema dos Novos Baianos é que eles iam higienizar muito, sabe? Não ia ter as moscas na capa do disco, sabe? Não ia ter aquele pão cheio de mosca. Eles não iam estar com os pés descalços nas coisas… Tipo, ia ser muito limpinho, sabe? Eles iam ser todos limpos, cheirosos, perfeitos e alinhadinhos. Todo mundo tomando suco verde. Natureza. Eu acho que eu gostaria de ver a fase do Gil e Caetano em Londres. Em Londres, sim. Isso poderia dar um filme legal. Pra mim, daria uma série, amigo. Uma série da HBO, assim, tipo… Chique, né? Eu acho que seria legal. Tem que ter alguém que tem orçamento pra fazer London. Ai, que tudo, eu quero. Podia ter os exilados, assim, tipo, um episódio de cada e uma mega reunião no final. Chique. E aí, tipo, o Betânia esperando eles no aeroporto. Chique. Ai, tudo. Eu acho que um da Rita Lee, da fase que ela foi presa, também seria legal. Porque eu acho todas as histórias que ela e a Elis viram amigas. O fato da Rita Lee estar grávida na prisão. É tudo muito interessante nessa parte. E o da Rita é legal que tem a biografia dela, que é super divertida e bem escrita. Pô, eu queria um filme fictício do Julinho da Adelaide, que é o personagem que o Chico Buarque cria ali nos anos 70 pra compor as músicas, que ele tava sendo censurado em tudo. Aí ele meio que cria um personagem fictício dele lá pra fazer as músicas e ninguém descobrir. Então seria legal, tipo, um filme fictício dessa personagem, assim. Entendi, gosto. Aliás, Chico e Marieta na Itália era outro que rendia um bom filme classudo. Sim. Eles recebendo a Elsa e o Garrincha, babados. Renan! Pra mim é uma série esse também. Série Você tá da muito HBO. jovenzinha, só que é série, acabou gente, o cinema. É porque e ele eu gosta acho da que no curtinha, filme… tá? 30 minutos. Não, é que eu acho que filme… Pode ser série de 40, 50 minutos. É que eu acho que filme não dá conta de contar essas histórias. Essas histórias são muito legais. Não vai caber em, sei lá, 1h30 de filme, sabe? Verdade. Ai, mas agora eu já tô sonhando com o Caetano em Londres. Eu quero muito esse filme, essa série, qualquer coisa. Produtores de conteúdo. Ai, podia ter uma só da cena de São Paulo do final dos anos 80, do nascimento do hip hop aqui, sabe? Também. Ali no metrô Podia se chamar São Bento o nome da série. Já tô dando até o nome aí, ó. Já vende aí, ó. A Netflix passaria… tá ouvindo?
Aí, ó, viu, Netflix? São Bento, ela vai se passar ali no metrô do Monteiro São Bento ali. Toda semana vai ser um encontro, vai vir Taíde, vai vir o início dos Racionais, vai ter lá a gravação do primeiro disco. Podia ser uma coisa meio, tipo, uma locução, assim, em pós, o Taíde falando no presente sobre o que ele lembra do passado, meio How I Met Your Mother, assim, sabe? Podia se chamar Que Tempo Bom, sabe? Porra, tipo, ó, sim. já tô dando várias dicas aí, ó. O que eu sei é que o Netflix tem um contrato com os Racionais, né? Tem. Mas eu Porque- acho que é pra show. Não, é pro documentário, parece que vai sair. Então já aproveita o contrato, Netflix tá ouvindo, já faz. O Straight Out Tem do Capão. livro, né? Os Jovens Racionais. Mano Brown e seus amigos aprontam altas confusões do Capão. Meu, eu acho que deveria ser legal, tipo, algum documentário sobre a cena gótica de São Paulo nos anos 80. É uma matéria da Faculdade de Música Popular aqui, da Unicamp, Que legal. que é a cena underground em São Paulo. Tudo. Eu já assisti alguns documentários sobre, tipo, Madame Satã, essas coisas. E tem uns personagens tão legais que você quer, tipo, ver Sim. muito mais deles. E tem, tipo, eu gosto de umas coisas estranhas, do tipo, tem uma sequência de documentários, de programas do Globo Repórter que eles, que é dos anos 80, que eles falam sobre subculturas, né? E daí tem dos góticos, tem dos punks, tem dos, acho que dos clubbers. Esse dos punks eu já vi, é muito bom. Do Palhaço Triste, é muito bom. Muito legal. Do Madame Satã, eu sou sempre... Eu assisti aquele filme sobre a Claudia Wonder, que era uma mulher trans, ela era cantora meio de rock, punk nos anos 80. E ela se apresentava no Madame Satã, e daí, tipo, no documentário as pessoas falam que várias noites eles iam, e às vezes ela tava tomando banho numa banheira, que era tipo uma gosma que fingia que era sangue. Aí chegavam e ela tava pelada no segundo piso do Madame Satã, toda Meu besuntada de Deus. sangue. Imagina isso aí, e perfeito pra você fazer cenas icônicas, cara. Tem tudo aí, tem tudo. Tem diversidade, tem rock, tem tudo. juventude, tem drogas. Entregou tudo, hein? É isso. Gente, pra gente fechar aqui, vamos lá, cada um faz uma listinha com as suas 3 cinebiografias favoritas. Pode ser as clichêseiras, a Sarah já deu um spoiler da dela ali. Fiquem à vontade. Quem começa aí? Vai, Renanzinho. Tá, eu começo. Tá, eu vou pegar aqui o que eu não falei ainda no programa, que é o Variações, que é um filme português sobre o Antônio Variações. Ele representa todos os temas que a gente falou aqui, porque ele segue a fórmula muito claramente, toda a formulazinha bonitinha, tanto que ele virou um hit em Portugal, foi o filme mais assistido da história deles. O Antônio é um artista pop e ele era tipo um ícone, ele se tornou um ícone queer depois que ele morreu. E ele morre, ele é a primeira celebridade portuguesa a morrer de AIDS, só que isso não era falado na época, e é uma coisa que o filme traz. E aí gerou polêmica, porque a família fez a linha: nossa, nunca aconteceu isso, que isso? Não sabíamos que ele era gay. E aí o filme é tipo bem bonitinho, tipo, simplesão, apresenta ele, que era quem não conhece, explica, porque tipo... Ele é um puta compositor, as coisas eram super legais, só que tem umas gravações que são meio ruins, então se a pessoa vai ouvir, não entende porque que o Antônio Variações é importante. E o filme, tipo, explica por que ele era importante, por que a figura dele era interessante. É um filme super legal. O segundo que eu vou pegar é esse do Simonal, que eu falei aqui já, porque ele também segue a fórmula, mas ele funciona muito bem, ele é muito divertido de assistir, e ele apresenta a complexidade do personagem, porque quando ele vai tratar do caso que meio que coloca ele no ostracismo, é bastante verdadeiro, sem ficar, tipo, passando panos quentes ou nada disso. Vale a pena para quem não conhece, vale a pena também para quem já viu o documentário. E, por terceiro, eu vou escolher o Não Estou Lá, do Todd Haynes, porque eu acho muito interessante, muito maluco o que ele faz na história do Bob Dylan, e a Kate Blanchett é o melhor Bob Dylan possível, melhor que o Bob Dylan. Eu gosto e não gosto desse filme, porque eu acho que, tipo, a parte da Kate Blanchett eu acho muito boa, mas tem umas ali, assim, uns arcos que são muito ruinzinhos. Eu tava com uma expectativa muito alta pra quando eu fui ver esse filme, e eu acabei meio que me decepcionando em alguns pontos, mas tem arcos ali que são bem legais mesmo. Eu acho que como eu nunca fui fundo no mundo fã de Bob Dylan, eu fui assistir o filme já com o pé atrás, sabe? Bob Dylan, por favor. Vamos pronunciar o nome dele corretamente aqui. Exato. Beijo, Então Felipe. eu fui com assim e fiquei feliz. Fiquei feliz porque me encantou, me deu interesse por ir atrás, sabe, das coisas. Sarah K. Ross, suas 3.
Então, vamos lá. Tirando essas que eu falei, eu vou falar que eu adoro o filme farofa do The Doors, que o Val Kilmer pirou. Eu gosto desse também. Muito farofa. Tipo, eles fazem o Light My Fire na garagem, tocando do nada, tipo... Enfim. Eu gosto muito do filme do James Brown, que é o Get Up, esse aí. Que é, tipo, um mais... Que é com o Chadwick Boseman. Isso, esse mesmo. Que é assim, é mais pesado. E é um filme que não é muito falado, que é do menino do Nholo. Eu ainda não vi esse. De quem? E é tipo... Do Nholo. Nholo. Era um menino de 16 anos, ele foi um dos primeiros casos, assim, enormes de suicídio. Porque envolveu muito fórum, internet. E tem uma matéria enorme na Veja até hoje. E ele era muito, muito talentoso, com umas referências de Radiohead. E as músicas dele... Tipo, eu lembro na época de Orkut, assim, que a dona da comunidade de Orkut dele era a Luana, que é uma menina que tem até o nome de uma música dele. Então, é tipo, você tem que estar bem psicologicamente pra ver esse filme, porque é triste. A história é muito bonita mesmo. Tipo, triste e bonita, né? Sim. Boa. Vai lá, Isadora. Gente, já falei alguns aqui que eu gosto muito. Vale falar o Last Days, do Gus Van Sant, que é o Kurt Cobain, mas então, não é, mas né? É que é pra ser filme bom, né? Não, então. É por Matou isso a eu acho esse cinéfila. filme... Porque eu acho esse filme interessante. Eu queria Nossa. trazer aqui por um terceiro Eu não gosto lugar. desse filme. Kurt Só Cobain pra morreu 2 vezes por causa desse filme. Não, amigo, sabe por quê? Por esse outro olhar de não ser essa fórmula, entendeu? É um filme mais artístico, eu acho que é uma... Assim, pro pessoal que nunca viu, talvez seja interessante de ver. Eu achei interessante quando assisti, mas faz muito tempo que eu não vejo, então... Eu adoro o Michael Pitts, eu adoro o Gus Van Sant, mas eu não gosto desse filme. Eu acho que eu acho que são horrível. 2 coisas que o Gus Van Sant fez errado, foi isso e o remake de Psicose. Nossa, E verdade. por isso ele deve ser bem massacrado sim, então adoro outros, mas esse eu vou esquecer. Tá bom, gente, então não vou dar essa dica. Vamos lá. Vamos ficar mesmo com o Piaf. Vamos ficar com o Love and Mercy, que o Kleber vai falar mais. Eu vou dar também o Backbeat, que é baseado naquela época específica dos Beatles. Comecinho na Alemanha, que ainda tem o Stuart Sutcliffe, né? Que era o baixista, que morre, enfim. Nossa, eu É bem assisti legal. esse. É muito bom esse filme. É muito bom Verdade. mesmo, assim, é uma delicinha. Ele é, acho que é da década de 90. E é isso. Eu vou... menção honrosa pra Straight Outta Compton. Dessa última leva de filmes mais recentes, eu acho legal. Contando a história do NWA. Acho legal, divertido. Boa. É bem formulinha, mas é bem bom esse filme mesmo. É, divertido. Vai tu aí, Nick, vai. Bom, eu vou falar 2 que a gente já falou pra caramba aqui no programa, que é o Control, de 2007, história do Ian Curtis. O segundo é o Love and Mercy, história do Brian Wilson e do Beach Boys. E outro que a gente não citou aqui, que na verdade não é um filme tão focado... Ele é musical, mas ele é focado num produtor e não num músico, que é o 24 Hour Vai Party tomar no cu, People, Nick. do Tony Amo. Wilson, que é maravilhosíssimo. Ele é, tipo, produtor, assim, o cara da cena de Manchester ali. Ele criou o Factory Records e tal, o Hacienda. Então, muita coisa da música inglesa ali, da virada dos anos 80 pros 90, tem a mão dele ali. Então, é bem legal esse filme. Boa. Então é isso, gente. Vai lá no nosso Instagram, @podcastvfsm. E você, amigo? E na edição... Você, amigo? Você furou minhas dicas tudo, então... Pra vocês não brigarem, só uma coisa que eu lembrei de a gente falar, a gente falou dessa questão de Oscar, essas coisas todas. Esse ano, por exemplo, uma das indicadas é a Andra Day, que faz a Billie Holiday, no novo filme que tá saindo sobre a Billie Holiday. Quero muito ver. Esse filme específico da Billie Holiday, ele é focado na relação da canção Strange Fruit e como o governo americano perseguiu ela por causa dessa faixa. Uhum. E, junto com isso, também saiu um documentário chamado Billie, que é sobre a carreira dela. Tem umas imagens dela recoloridas. Então, pela aquela brasileira. Isso, que Pela foi Marina. Foi no Bial esses dias contar isso. Tudo. Então, acho que esse caso da Billie vai dar pra gente analisar todas as questões que documentário vai ser melhor que o filme vai tem um recorte, mas será que vai ser bom?
interpretar a Billie Holiday é impossível? Muitas questões. Então, acho que Sim ou não? é um trabalho de casa pra quem quer ver o Oscar aí, ó. Boa. Vou aqui, ó, roubar as minhas dicas, desgraçado. Fui querido, falei, vai, Nick, vai, enfiou a faca. Vou roubar, porque eu vou recomendar o Velvet Goldmine, de 1998. Tudo. Não, que é do Todd Haynes. Não é uma cinebiografia, mas meio que incorpora um pouco do glam rock e da relação entre o David Bowie e o Iggy Pop ali no final da década de 70. Então, eu acho que por si só ele faz uma interpretação muito legal da relação entre os dois, para além da história do filme, que também é muito bonita. Eu gosto muito do Walk the Line, o John and June, de 2005, que é do James Mangold. Ele que é o diretor de Logan e outros filmes do Wolverine aí. Mas eu lembro que quando eu assisti, eu fiquei bem impressionado, principalmente com a atuação da Reese Witherspoon. Eu sou apaixonado por ela, porque Legalmente Loira é um dos meus filmes favoritos da vida. Então, tudo que essa mulher faz, eu assisto, eu gosto bastante. Love and Mercy é um dos filmes que eu sou mais apaixonado da vida, porque eu amo Brian Nilsson, eu amo Beach Boys, e é um trabalho muito sensível, direção do Bill Poland, e aí ele se divide em dois momentos, assim, bem interessantes. O primeiro é com o Paul Dano, ele tá chubbyzinho, gordinho, muito fofo nesse filme. E aí é no começo, no ápice do Beach Boys, no processo de transformação e degradação da saúde mental dele. E depois é a parte do John Cusack nos anos 80, quando ele é manipulado por um médico que meio que tinha o controle de tudo que ele fazia, assim, tipo, inclusive controle financeiro e controle do direito autoral de algumas das músicas tipo o pai dele. da Britney. Tipo o pai. Exatamente, Putz. é bem nesse nível aí. E é isto, gente. Vá lá no nosso Instagram, @podcastvfsm, na edição desse episódio, conta pra gente quais são as suas cinebiografias favoritas e qual é aquela que você detesta. A gente quer saber também, porque o ódio às vezes é mais gostoso que a bondade. Então é isso, gente. Vamos pro próximo bloco desse programa. Não paro de ouvir. Começando aqui o nosso segundo bloquinho, Não Paro de Ouvir. O Renan já sabe, ele já é de casa. Amigo Renan, o que é esse bloco? Nesse bloco a gente fala de lançamentos musicais que a gente não para de ouvir. Boa, Sara, querida, comece. Putz, é meio óbvio, né? Porque eu sou muito Lana fã. E é lógico que é o Chemtrails Over the Country Club, que eu não paro de ouvir. É maravilhoso esse álbum. Principalmente se você gosta de uma coisa mais... Tem um pouquinho de folk, tem uma bateria, assim, mais jazz. É muito, muito bom. E foge do estereótipo Lana um pouco. Sim. Que bom que você puxou, porque na semana passada eu falei que eu ainda não tinha ouvido, e é uma das minhas recomendações também. Eu achei muito bonito. Eu acho que o Jack Antonoff fez o melhor uso das vozes da Lana Del Rey em toda a carreira dela. Tá chique. Pela primeira, tá muito chique. bonito, assim, e os arranjos também são alguns dos mais bonitos, assim. Pra mim, ele é meio que um contraponto ao Norman fucking Rockwell, no sentido de que o Norman fucking Rockwell é um disco muito mais rock, mais forte, mais impactante. E esse é o oposto, ele assim, é todo delicadinho, umas melodias muito bonitas. É um folk quase florestal, assim, tanto que ela vai revisitar Johnny Mitchell ali no final, na última música, que é com a Ice Blood, que é lindíssima, lindíssima mesmo. Eu gostei também. E o que vocês acharam do fato dela estar envolvida com teoria da conspiração? Ela não tá, vi. Nick. Não tá. Eu acho que isso era o esperado dela, né? Ai. Nenhuma surpresa. Eu acho que ela é muito preguiçosa pra isso. Tipo, acho que ela tem mais o que fazer. Tem mais o que fazer, esse papo. Amigo Chorar. Renan, Mentira. outro convidado, fale. Tem algumas coisas que eu tenho escutado bastante, mas eu acho que o Kleber vai falar e eu não quero mais polêmica. Não, amigo, pode falar, porque eu tô com bastante coisa. Eu vou te complementando, sem problema. Mas não, É que eu prefiro que seja assim, sabe? Honesto, que abra o coração. Fala, olha, temos as mesmas coisas. Não Ai, com meu uns que Deus. vêm roubando. Uma coisa que eu vou falar é um novo EP do Fairy Goat. Eu não sei falar direito o nome, mas depois vocês vão receber na newsletter, tá? Que você já tem que ter assinado. E o EP se chama Feast. É meio
synth rock, assim. Tem umas coisas meio de música pop. É um trabalho bem legal. Ele é brasileiro. Ele chama Lucas Nadal, na verdade. Mas o nome do projeto é Fairy Goat. E tem um clipe muito bonito com umas comidas antigas. E ele quebrando tudo. Um negócio meio estranho. Mas vale a pena. Quem ouvir vai estressar porque é meio rock, mas é mais pro pop. É meio misturado. Não sei explicar direito, vocês têm que ouvir. E a segunda coisa é o Sofia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo. Bem bom. Tudo. Porque eu fiquei viciado nessa nova música. Eu já era viciado na outra música deles que tinha no Spotify. E eu tô criando expectativa pro disco. Como é bom ser uma garota roqueira, gente. Sim. Que música ótima. Sim. Eu gosto porque ela traz muita coisa. Ela traz Strokes, ela traz Rita Lee. Nossa, ela que traz umas delícia. bandinhas de indie rock dos anos 2000 ali, tipo Mop Top. Ela tem uma vibezinha Mop Top em alguns Mas é muito momentos. BR, né? É bem muito- BR, é é gostoso muito- ouvir isso. Eu achei muito anos 80, aquelas Eu coisas também. meio malucas, tipo. Mutante, Sim. eu achei. Eu achei very Gang 90. Nossa, Gang 90 sim, das absurdetes. A bateria é essas meio coisas. Picassos falsos também. Eu gostei muito. Achei muito. bem anos muito 80, boa mas muito legal, muito legal. E o clipe é super divertido. Eles num Lindo! lugar sujo. Numa Eu adorei. festa, que saudade. Sim, Nossa. tô ansioso. O outro que a gente vai falar, acho que todo mundo vai falar, é o da Jadissa. Vamos junto. Vamos todos juntos, então, porque esse disco é maravilhoso. É uma coisa que a gente esperou muito tempo. E a Jadissa já era tipo uma aposta que a gente tava cantando há muitos anos. E foi bom demais Desde da play 2015, nesse... gente. 15? Foi bom demais da Caramba. play nesse disco, né? E ver que valeu toda a expectativa que a gente criou. Gente, que trabalho fantástico, né? É engraçado porque, assim, eu gostei muito dos singles que saíram, Sim. só que eles são meio que nada, porque, tipo, tem outras faixas muito melhores. Eu acho Sem Edição uma música muito bonita. Mangostão é uma das que eu mais gosto também. E a minha favorita do disco é Nada, porque ela vai pra uma coisa meio pós-rock ali. Black Mid! Tem umas meio coisas que Black cru Mid, cara. também, Como assim, assim? gostei muito. E ela encaixa direto na Lian, que também é muito bonita. Tem participação do Michael Jackson nessa música, aquele gritinho lá. Então, porra, eu tô apaixonado por esse trabalho. E é uma coisa muito simples, assim, não tem nada de ai, meu Deus, revolucionou a música brasileira. Não, eu acho que ela parte sempre de um loop de guitarra e um loop de sintetizador e bateria ali e vai costurando as coisas com a voz, né? Eu acho muito bonito como ela celebra as diferentes pessoas que ela Sim. gosta e que inspiram Sim. ela. Isso é Como ela tão traz a legal. Gal, a Tulipa, a Luísa Lian. E eu acho que a forma como ela coloca Rocha, a Tocha. o Itamar Assunção é Tudo. surreal. Porque Surreal. ela é aquilo que o Itamar Assunção mais defendia e prezava, que é uma coisa completamente fora da curva, que é tipo, você se encontra em determinados gêneros, mas você pega esses gêneros e faz o que você quiser com ele. Nossa, E eu acho sim. que isso ela celebra de uma forma muito interessante dentro do trabalho. Amen. Muito Amen. bom. Aleluia. Sério, muito bom. Nickzinho. Eu tenho uma dica só, que é um disco bom, mas não é aquela coisa uau, meu Deus, que maravilhoso, que disco que vai mudar minha vida. É uma bandinha francesa que eu já tinha falado aqui há algum tempo, que é o L'Impératrice. Ah, sim. Eles lançaram agora um disco que chama Tako Tatsubo. Foi agora na semana passada. E assim, é aquela coisinha meio disco anos 70, meio, sei lá, meio espacial, meio funkeadona e tal. É bem divertido, assim, é aquele disco talvez pra fazer faxina, sabe? Tipo, você vai ouvir meio Eu descomprometido. Tá. achei bem gostoso. Eu achei ele longo, porque ele é bem longo, mas Sim. eu achei bem gostoso. O meu problema é que às vezes ele fica meio repetitivo, assim. Às vezes, tipo, você ouve duas músicas que Ah, parecem mas- ser a mesma, sabe? Mas dá pra pegar umas 6 musiquinhas boas daí. Sim, Então já tá sim. valendo. Os dois singles são ótimos, que é o Fou e Par de Filets. São maravilhosos, assim. Essas duas músicas pode separar em qualquer playlist de dançar aí, que é ótima. Mas o resto Eu do gosto disco... de Voodoo. Ah, verdade. Essa é boa. Voodoo é boa pra caramba também pra entrar em playlist. E aí, tipo, o resto do disco é, tipo, ok, assim. É bom, mas não vai mudar nenhuma vida. Também tem uma dica aqui que é Conjunta com a Isadora, que é Isso. a nova música do Black Mid. Puta que pariu, que música foda. Kleber também endossa. Ai, eu amei, puta merda. Chama Uma das John melhores da L. carreira deles. É o primeiro single, né, do próximo disco deles, que chama
Cavalcade. Vai ser lançado em breve. 28 de maio. Puta, que música foda. Tipo, toda quebradona, toda esquisita. O clipe é bom, a capa é maravilhosa também. A capa é boa, Putz. toda a estética deles é boa. É absurdo. E eu acho que, finalmente, eles... Eu não gostei tanto do primeiro disco, assim. Tipo, eu achei Amigo, Putz, eu amo. só ok. eu entendo o que você diz. Eu gosto bastante, mas não é um álbum que me ganhou. Eu gosto muito das músicas, de ouvir as músicas, mas ele como um álbum, pra mim, eu não sei o que acontece, assim, não funciona muito. Mas esse próximo álbum, eu tô com a expectativa de que talvez pra mim bata mais, como álbum, como uma obra, tô dizendo. Sabe o que eu achei mais curioso? Que essa Despair é um B-side, sabe? Ela é um baita do Sim, musicão, ela a é tipo música um minutinho, que acompanha né? a Tipo- John Nell, sabe? Migo Kleber. Vamos lá, bem rapidinho. Começar por single, música nova da Urias. Eu estou apaixonado. muito foi boa. mal. Pop psicodélico, a lá Mac DeMarco, a lá Tame Impala. Ai, que Teve muita delícia. gente que veio criticar a voz dela, que ela canta num tom diferente. Gente, já falei no Twitter, eu ouço loop de loop e isso não importa. Manda Foi ver, que eu Urias. estranhei também. Ela tem uma voz estranha. Então é isso, Urias foi mal, voz incrível, ainda que as pessoas não gostem. Vamos pros Eu gosto discos, da Urias. gente. Vou começar então aqui com uma banda de rock sul-coreano chamado Paranou. Eles lançaram um disco chamado To See the Next Part of the Dream. É um disco de shoegaze e dream pop deliciosíssimo. Eu acho que ele já estava há algum tempo no... Ele saiu na Coreia e agora ele tá no Bandcamp para todo mundo poder ouvir. Não tem no Spotify ainda. É isso que eu ia dizer, porque eu procurei ouvir as pessoas falando, aí eu sou preguiçoso. Ele já tá... Ele pulou, assim, tipo, pros mais bem avaliados do Rater Music e vários desses agregadores de discos, assim. E aí eu fui atrás, achei maravilhoso. Um trabalho muito bom, mas tá lá no Bandcamp ou no Soulseek, pra você que quer ouvir de graça. Um que eu gostei muito também, brasileiro, é o Fernando Mota com Ensaio pra Destruir. Muito bom. Fernando... Cara, que surpresa boa. Eu já tinha Gostoso. gostado do single que tinha saído, mas como álbum, assim, é o melhor álbum da carreira dele, porque eu acho que ele alcança um ponto em que é emo, só que ele vai pra uma coisa mais enérgica em alguns momentos, não fica aquela coisa muito arrastada ali, que é muito característica dessa galera do rock triste, sabe? Porque, em geral, esses discos de rock triste ai, minha namorada comeu meu cu e foi embora, sabe? Esse disco não é sobre isso. Que delícia! Esse disco Que delícia! Adorei. esse disco eu comi meu próprio cu e fui embora, sabe? Então, tipo, é um lance mais existencialista. É triste aí. Então eu gostei bastante. Tá rindo aí. Eu não posso rir, mas tô suando muito dessa rir. Só mais gente. Renan, meu Deus do céu. Outro trabalho muito bom que saiu é do Serpent with Feet, que é um cantor e compositor norte-americano que já trabalhou adorei, com amigo. Bjork, já trabalhou com Kelila, já trabalhou com muita gente. O disco se chama Deacon. Ele é um álbum sobre afetividade preta. Então, se você gostou do disco do Rico Dolazão, você vai gostar desse álbum também. De quebra, tem participações da Nau, do Lil Silva e do Sanfa. Por último, é uma produtora peruana que reside em Berlim, que é a Sofia Curtis. Ela lançou esse EP chamado Frésia Madalena. É um disco de deep house e vai um pouquinho pra techno ali, com uma sonoridade bem diversa, 5 musiquinhas que vão te fazer dançar deliciosamente. Adorei a capa. A capa é muito bonita mesmo. E você, minha amiga Isadora? Amigos, eu trago aqui o álbum que é uma parceria entre o Floating Points, a lenda do jazz, saxofonista Perfeito. o Pharoah Sanders e a The London Symphony Orchestra. Se chama Promises. É um álbum maravilhoso. Real, assim, maravilhoso. Fazia Amiga, muito tempo. eu não paro de ouvir. Eu De não verdade, assim, amiga, eu também muito bom. Eu vi, tipo, 3 vezes seguidas, assim, sabe? É muito bom. Ele é dividido em movements, né? Tipo, movimentos de música, não são, tipo, faixas, assim, né? Elas meio que... Elas seguem, então é isso, são movimentos, né? Tipo, 1, 2, 3, Como se fosse uma até o sinfonia, 9. né? Tipo, Isso. E aí, acho que dá uns 50 minutos, né? Uns 50 e poucos Não, minutos. 46 minutos 46? e 37 segundos. Aí, maravilhoso. Eu achei uma delícia, muito bom mesmo, assim. Mistura a música clássica, jazz, música ambiente, mas extrapola, assim. Só pra dar um contextinho aqui,
O Pharrell Sanders, ele é um saxofonista, mas ele é muito conhecido pelo trabalho como parceiro do Joe Coltrane e da Alice Coltrane, assim, ele faz esse jazz cósmico, ele já trabalhou com o Sun Ra. Muitas das coisas dele estão sendo relançadas, assim, nos últimos anos, então a discografia dele ainda não está completa no Spotify, nas principais plataformas de streaming, mas tem no YouTube. E o Floating Points é um produtor conhecido pelo trabalho com música eletrônica. A gente recomendou ele em 2019, quando ele lançou o último álbum de estúdio dele. Mas, vez ou outra, ele se embrenha pelo jazz ali, ele cria umas colaborações com os caras do jazz mesmo, assim, que é o caso desse disco. E é muito legal, porque o Floating Points, ele é aquele tipo de músico, produtor que é nerd de música, sabe? Sim. Ele ama Clube da Esquina, ele ama, tipo, umas coisas de soul, jazz incríveis, assim. Eu já vi ele dando entrevistas e tal, eu já tive a oportunidade de ver ele 2 vezes que ele tocou aqui no Brasil. O estudo de música dele é muito legal, assim, sabe? Pra você que gosta de pegar um DJ e ir atrás, assim, das referências e tal. Ele é um dos caras mais interessantes, assim. E, cara, talvez esse álbum esteja no meu top 5 do final do ano, assim, sabe? Pra mim, ele pulou pro top 1 aí já, amiga. Ah, pra sim, mim, o melhor até agora. Assim. Melhor até agora, mas eu acho que talvez... né, tô esperançosa de que saiam muitas coisas incríveis esse ano. Mas, assim, por enquanto, com certeza absoluta, ele vai estar no meu top 5, assim. É muito bom mesmo. Ele e Jadsa de mão dadas ali. De mão dada, vamos juntos. É isso. Bora pro último bloco? Bora! Chegamos aqui ao terceiro bloco, você precisa ouvir isso. Isa, o que é esse bloco? Amigo Nick, nesse bloco a gente traz o quê? A gente traz uma dica que não tem que ter uma idade certa. Pode ser uma música, um filme, pode ser um clipe, pode ser um conceitinho, pode ser um livro. Fica mais aberto para os nossos convidados. Muito bom. E Sara, o que você tem de dica? Olha, minha dica é um documentário, que é o documentário chamado Axé, Canto do Povo de um Lugar. Tudo! Que é maravilhoso, que é sobre o axé, conta desde quando eles ficavam nas ruas tocando, batendo lata, e o começo do Lodum e as influências, como que, por exemplo, o Spike Lee fez crescer, assim, essa cena. E basicamente isso, eu acho que Tudo. Todo mundo que gosta de música precisa assistir e é maravilhoso. E gatilho, né? Porque dá vontade de ficar ouvindo as musiquinhas pra dançar. Boa. Sim. Boa. Renan, e você? A minha dica também é do Netflix, porque esse do Axé está disponível no Netflix. Ele se chama The 4-Year-Old Version. É um filme de ficção. E é um dos raros filmes produzidos pela Netflix que eu pensei, nossa, que filme bom. E aí o que a Netflix fez, ignorou, porque não deu nenhum nome em português pro filme. Algumas pessoas até colocaram The 4-Year-Old Version. É tipo a minha versão de 40 anos. E depois vai estar na newsletter, gente, que no meu inglês não tá bom. Mas o ponto é, o filme é um puta filme. Gente, em preto e branco, nossa. O Renan já falou desse filme e eu não consegui ver ainda, inferno, vai. Esse filme foi produzido pela Radha Blank, que é a protagonista do filme, a produtora, a diretora e a roteirista. E conta a história desta personagem, que é uma mulher de meia idade. E ela, tipo, nunca consegue fazer muitas coisas. Ela é, tipo, uma dramaturga. As peças dela não vendem, querem que ela faça adaptação para escrever história de desempregada e de escravo. E ela diz, foda-se, não quero mais isso. E daí ela decide virar rapper. E o filme é sobre essa história. E aí, tanto que ele entrou em algumas listas desses filmes, tipo, esnobados pelas premiações e tal. Porque quando eu assisti, eu fiquei assim, gente, a Radha é perfeita. Esse filme vai fazer muito sucesso, vai ser um hit, porque tá na Netflix, eu pensei, as pessoas vão ver. Mas daí eu descobri que a Netflix não divulgou. Tanto que não tem nenhum nome em português. Esse nome é difícil de você dizer pra um amigo pra ele assistir e procurar. Mas é um puta filme legal, ele te envolve porque ele é engraçado, ela é muito engraçada, mas também se emociona, então é aquele filme pra você ver num dia que você diz, preciso de um abraço de uma amiga, vai lá e assiste. Nick, toca a vinheta aí da Sessão da Tarde. Ela está chegando aos 40 e ainda tem muitos sonhos para realizar. Que bom que não existe idade para ser feliz. Da diretora Radha Blank, The 40-Year-Old Version. Hoje, na Sessão da Tarde. Aprontando várias confusões. Tá vendo que eles fizeram a divulgação que não ajuda? Fico brava.
Nossa, não diz nada sobre o filme isso. Sim, eu descobri porque alguém tweetou assim, daí eu falei, vamos assistir. Aí a gente assistiu e ficou assim, como assim? Ninguém tá falando disso. Cara, quando entrou esse filme, veio como recomendação pra mim. Acho que por causa de música, que eu vejo muito… Sim. Basicamente, só vejo coisas que tem relação à porque música. você é rapper, né, amiga, também. Não, amigo. Não, porque eu vejo esse conteúdo… Como é que fala? Ih, não sei. Utilizo desse Ela conteúdo. é pesquisadora musical. Exatamente, só isso no Netflix. Mas daí eu ainda não vi, porque eu achei muito ruim a Sinopse. legendinha ali. É. Mas o Renan vendeu o peixe pra mim. Eu amei o Projeto Flórida, amigo. Te contei, né? Amiga, esse filme é tudo! É tudo! Amiga. E o Renan falou… Ai, é muito bom. Meu Deus do céu. Amiga, quando eu assisti esse, eu tinha dropado um. E eu tava muito sensível. E ele é todo colorido. Acabou Nossa, esse deve filme. ter dado uma Jovens que estão onda. assistindo, Amiga, eu não fiquei façam- eu chorei sem parar Como com o uma final desse onda filme. É no muito mar. sensível. É lindo, A hora eu que amo eles esse pegam a filme. mãozinha e saem correndo assim. Para! A hora que eles falam mal de brasileiro, né? Tudo Eu amo! A melhor Tudo. cena. É a melhor cena. Vejam o Projeto Enfim. Flórida, gente. Tenham filhos. E depois procurei as fotos das menininhas em todas as premiações que elas foram até no Oscar. Para. Elas estavam perfeitas sempre. Muito perfeito. Tudo. Esse filme é tudo. Tudo. Desvirtuamos muito o assunto. Vamos lá. Boa. Kleber, e você? Gente, eu assisti um filme muito legal ontem. Tem na Cleberflix, que você encontra em qualquer lugar. Ele se chama Druck. Ele é o candidato bem legal. dinamarquesa ao quero Oscar ver. de melhor filme. A direção é do Thomas Wittenberg e ele é protagonizado pelo Mads Mikkelsen, que você Eu amo esse provavelmente conhece pela série Hannibal. Ele é o Hannibal na série Hannibal. E o filme conta a seguinte história. São 4 professores de uma escola de ensino médio que eles decidem fazer um experimento de estar sempre bêbados em 0,05%, que tem um cara que é um teórico que fala que o ser humano nasceu com déficit de álcool no corpo. E quando você completa esse déficit, que são 2 taças de vinho, você vive muito mais feliz, você vive pleno, você transa melhor, você dá aula melhor, você tá sorrindo o tempo inteiro, você desafia os seus desafios. E o filme ele é uma comédia dramática, porque o fechamento é um pouco melancólico, assim, bastante melancólico, na verdade. Mas eu ri feito um condenado aqui em casa, assim, é muito bom, as atuações são muito boas, a história toda, assim, é muito divertida, muito gostosa de assistir. Então, recomendo muito Druck. Tem na Cleberflix, ou você pode comprar em qualquer VOD aí, Video on já tem no Demand. Now, essas coisas já tem todos. E ele tem É, algumas tem no indicações ao Oscar. Né? Exato. E também um disco que saiu no finalzinho do ano passado, que circulou em uma série de listas de música eletrônica, com foco em música eletrônica um pouco mais pesada mesmo, que é o disco do DJ Metatron. Ele se chama Loops of Infinity, A Rave Love Letter. Então, como o próprio nome diz, ele é uma homenagem às raves ali dos anos 90. Ele alterna entre o techno, a deep house e a house. Ele é um disco muito bem produzido, um trabalho muito gostoso de se ouvir. Ele é um pouco extenso, ele tem 1h30 de duração, mas é como se fosse, de fato, um DJ set de um cara ao vivo, assim. O DJ Metatron, na verdade, ele é um pseudônimo de um produtor alemão que também se apresenta com outros pseudônimos. Ele tenta manter essa descrição em relação à personalidade dele, que também pode ser Prince of Dinamarca ou Triumph Prince. Então, tipo, eu sei que a Isa gosta bastante do DJ Cozy. Eu acho que você vai gostar, porque ele é um DJ Cozy, só que um pouco mais na batida, sabe? Tem muita texturinha, muita camada, muita voz trabalhada de fundo, mas ele é pra pista mesmo, assim. Então, Boa. DJ Metatron, Loops of Infinity, A Rave Love Letter. Só tem no YouTube, gente. Não tem no Spotify esse. Ele não colocou. Mais Assim, fácil. YouTube Premium, foi isso que ele falou. Patrocínio. Boa. Isa, e você? Gente, tô assim, tá cada vez mais difícil, né? A pandemia tá pegando o isolamento social aqui de uma pessoa que não vê ninguém tem 1 ano e pouco, realmente, assim, tá ficando puxado. Então, não tô conseguindo mais consumir muita coisa, a cabeça, sabe? Tava assistindo Sopranos, parei, não consigo mais voltar, não tô conseguindo, tá? Daí, A indicação de hoje é o aplicativo Headspace. Não, amigo, calma, não tá tão assim. Aí eu tava lá no Prime Video, e aí pipocou uma comédia romântica chamada Frank and Johnny. Renan, eu acho que você vai gostar.
Por Devia ser quê? ao vivo, com aquela lista. Por quê? Michelle Pfeiffer é Al Pacino, aquele como gostoso, Nova York, década de 90, sabe? Pessoas assim, sozinhas que estão procurando um amor. Eu achei uma delicinha de assistir. O Kleber gosta sempre que eu explique um pouco mais. Daí, vamos lá, o Johnny, Gosta sim. ele começa o filme, ele sai da prisão e daí ele vai procurar um emprego em Nova York. E daí, chegando lá, ele consegue um emprego na lanchonete que a maravilhosa Michelle Pfeiffer é uma garçonete. E aí começa toda a historinha ali. Gente, comédia romântica. Comédia assim, romântica dos anos 90, eu amei essa história. Ai, sabe, é tudo. E descobrir uma comédia romântica que você nunca assistiu é muito privilégio. Tipo, Dos anos 90 dos ainda, anos eu coloquei na minha 90. lista aqui. Coloca, uma delícia, assim, sabe? Eu amei, é isso. Tô bem light hoje. E você, Nick? Bom, hoje eu tenho um episódio de podcast, na verdade é em inglês, então acho que parte das pessoas não vão conseguir ouvir, mas ok. O Switch Don't Pop, que é um podcast que eu já dei aqui algumas vezes. O último episódio dele, que foi o 211, falou com o Cory Wong, que é o guitarrista do Wolfpack, tem os projetos solos. O João Derstand, que é nosso madrinho, deu de dica aqui em alguns programas, um novo projeto dele e tudo mais. Enfim, nesse programa, ele fala sobre, tipo, essa guitarra funkeada que tem disco da Dua Lipa, Jessie Ware, Nile Rodgers. Só que ele vai, tipo, full geek em cima disso, assim. Então, ele tocando guitarra, ele mostra como é a guitarra, como são os breaks da guitarra, como que funciona nessa função rítmica dentro desses estilos e tal. Além desses nomes, ele vai falar de Quincy Jones, vai falar de Prince. Assim, puta, é muito bom. É muito legal, é tipo full geek em cima disso. Então, pra quem gostou do programa que a gente fez há algum tempo sobre essa nova volta da disco e tudo mais, gostou do podcast que eu falei da Dua Lipa, com tudo que ela trazia ali na música dela e tal, ouve que é bem legal. E é isso. Boa! Comentários referentes à última edição do nosso podcast, edição 136, o pós-punk. A gente falou de passado e presente desse gênero que balança os nossos corações. Roqueiríssimas. Comentário do Duca Mendes, ele falou, pauta sempre impecável. Obrigado, Ducas. Peguei seu comentário aleatoriamente aqui. Por não terem citado Os Inocentes, ali no começo de 1981. Mas do caralho lembrarem das Mercenárias. Verdade, é que eu acho que na minha cabeça eu coloquei Inocentes como um contexto mais punk e eu acabei nem citando eles na pauta, mas de fato faz sentido entrar nessa lista aqui também. Boa. Aqui tem comentário do Math Season, acho que é isso. Ele fala, Elô, eu também sou devoto de Smiths. Morrissey, por que me matastes? Daí ele fala, by the way, eu adorei a playlist que vocês fizeram pro EP. Uhul, boa, Nick. Ó, a Anisa também selecionou aleatoriamente esse comentário. Vocês colocaram tudo que é sólido. Racta, que eu descobri assistindo Cidade Invisível do Netflix e viciei demais. Gente, eu nem sabia que tava, não assisti ainda esse negócio. Quer dizer, tá lá, que sucesso, o hit. Né? Nossa, Racta no Netflix, que loucura. Sabia dessa também não. Comentário do Ravishment, ele falou, gente, sobre bandas de garotas na cena, me surgiu a dúvida, Warpaint não encaixa? Saiu um single recente que até referencia o Gang of Four. Não, elas sempre foram pra uma pegada mais dream pop, psicodélica, ele nunca foi tão pós-punk, a vibe delas é mais E mais eu acho que é um cover. E eu acho que é um cover de Gang of Four, né? Exato. Mas eu não vejo assim, mas enfim. E eu que achava que a voz da Elô era da Isadora e a voz da Isa era da Elô. Aí eu imaginava elas falando só com a voz da outra. Que ódio. Agora eu tô todo confuso pra consertar na minha cabeça. Pô, eu cara, amei, The Quem Stolen que é esse Dance. comentário que você não falou? The Stolen Dance. Stolen Desculpa, cara. Frustrei suas... A voz da Elo é assim, tá? Pra você não se confundir.
Gente, eu quero um filme que as pessoas trocam de voz agora. Cronenberg, por favor, faça. Obrigado. A Lu fala meio assim, sabe? Meio bolsa, sabe? Ela fala sotaque. Porque a Lu é italiana, meu, sabe? Ela é da boca, inglesa. Tomar as Vassi pra cuidar dos Loki. Ela fala Pandes. E o último comentário aqui do J.AP. Bom demais, mas a colega descobrindo o pós-punk comparando com emo. Então, vou deixar o seu comentário aqui, porque seu comentário foi gentil. Normalmente eu apago os comentários quando são de gente humilhando os participantes do programa. Mas vocês têm que entender que a Elo é mais nova que a gente aqui. Então eu acho muito legal que ela traga essa percepção dela em cima de uma música que muitas vezes tá equivocada. Sim. Tanto que logo em sequência, eu e a Isadora, a gente corrige. A gente fala que não é emo, era uma outra pegada, era um outro tipo de abordagem. Então eu acho que assim, se a gente gravasse o podcast com todo mundo sabendo tudo, tipo 4 Kleber falando ao mesmo tempo, não ia ser legal, ia ser chato. Então, é bom deixar esse ar, assim, de descoberta das coisas. Eu mesmo, às vezes, eles falam umas coisas, eu falo, nossa, eu não conheço, fala muito mais, bom. assim. Então, esse é o jeitinho gostoso do nosso podcast. Sara, dá suas redes sociais, onde as pessoas te encontram, faça o seu serviço, mulher. Aquelas começam a passar a rua de casa, né? É isso. Quem quiser mandar lanche... Meu, eu adoro Qual que é o trocar seu carta. Pix? Meu Pix. Twitter eu não uso desde agosto, mas tá lá. Voltarei em breve. Boa. Dinossara, com 2 N's e H no final. Instagram mesmo. E como te encontra nas plataformas? No Spotify é Sara Kiss, que é Chaves em inglês, porque meu primeiro sobrenome é Chaves. Eu também tô, tipo, no SoundCloud, no Deezer, na Apple, no YouTube. Você pode me achar. Pode me achar em vários lugares. Boa. Renan, que já é de casa, o que você tá fazendo agora? Eu sou _Renan Guerra no Twitter e no Instagram. No Instagram, toda sexta-feira, eu faço o programa Quero Música Nova, ao lado do DJ Zé Pedro, que a gente traz as novidades e os lançamentos. No Twitter eu não sei o que eu vou fazer, porque Laço de Família se encerra e Mulheres Apaixonadas também tá na reta final. Então, não sei qual conteúdo eu vou produzir pra vocês no Twitter. Pode vir novidades, tenho projetos, Rede TV já me sondou, não sei. Então, podem seguir pra aguardar. Vamos ver se eu assisto uma nova novela no Globoplay. Vamos fazer essa junto. Assistir Vamp. Vamos. Tá passando já, não tá? Tá do Globoplay, dá pra gente começar todo mundo A gente junto. pode começar. Fazer um movimento. Eu sou @KleberFac no Twitter e no Instagram, dicas diárias de música todos os dias para você começar o seu dia com um sonzinho novo nos seus ouvidinhos. Gente, eu sou @AlmeidaDora no Instagram e AlmeidaDora _ no Twitter. Também, sexta-feira, eu coloco no ffw.com.br a Supernova, com umas diquinhas ali da semana, as musiquinhas que eu ouvi, só rapidinho, só pra apresentar o pessoal que não tem muita paciência pra ler resenha, que não tem paciência pra ver nada, então é só um jogo rápido ali. E meu programinha também na Veneno, na rádio. O último foi com a Brunx, tá bem legal. Bruninha comentando que vai lançar coisas novas. Daí quem quiser na veneno.live, Alone Together. Um beijo, amores. Tudo muito chique, as coisas da Isa, né? Muito chique. Eu sou o @Nick_Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E é isso aí. Nick, se alguém quiser editar um podcast com você, essa pessoa também pode? Pode, é só falar comigo no e-mail. Pode ser até no e-mail do próprio podcast, o contato@vamosfalarsobremusica.com.br. Fala lá que a gente faz uns preços bem camaradas. Boa! Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Assina a gente aí, você tá ouvindo? Para aí agora e assina a gente na sua plataforma de streaming Não paga favorita. Não paga nada, mas se você quiser pagar, você pode apoiar a gente no padrim.com.br/podcastvfsm. Por apenas R$5 por mês, você pode participar das gravações ao vivo, assistir a gente gravar aqui, participa do nosso grupo fechado para apoiadores, tem acesso a uma porrada de outros conteúdos com muita antecedência. Gravei um programinha com o Renan, que já entrou hoje lá pros madrinhos. Então,
Vale muito a pena. Muito obrigado pela sua audiência. E ao som de Queen, We Are The Champions, a gente se despede desse programa. Até a próxima! We are the champions, my friends. We are the fight. Ah, é? Esse podcast foi editado por Nick Silva.